Oi, gente, vamos falar de literatura e hoje estou com este livro do Juan Rulfo, Chão em Chamas, ou em espanhol, Llano en Llamas, ou Llano en Llamas. Meu espanhol, muito bom. Mas esse aqui é um livro de contos do Juan Rulfo. Juan Rulfo é um escritor mexicano e ele nasceu em 1917 e morreu em 1986. E uma das coisas interessantes de se ler Juan Rulfo é saber da própria história do escritor, do autor de Chão em Chamas, né? Algumas coisas são bem interessantes. O pai do Juan Rulfo morreu na Revolução Mexicana, ele foi assassinado na Revolução Mexicana. E 4 anos depois, a sua mãe também morreu. Então, Juan Rulfo foi mandado para um orfanato. E o sonho de Juan Rulfo era se tornar padre. E ele frequentou algumas aulas, fez o seminário, mas foi reprovado na sua prova de latim, então ele desistiu de ser padre. Mesmo porque ele se apaixonou por uma moça chamada Clara Aparicio. Juan Rulfo viu essa menina de 13 anos pela primeira vez e ficou apaixonado por ela. Descobriu seu nome, demorou 2 anos aí para descobrir o nome da Clara e presenteou a Clara com um livro dizendo assim tudo o que ele gostaria de dizer, mas nunca teve coragem. E aí demorou 5 anos que ele ficou aí cortejando a Clara e por fim conseguiu se casar com ela. Algumas pessoas podem achar meio chocante, né? Ai, como assim, né? Um homem se apaixonar por uma menina de 13 anos. Temos que entender que a sociedade era bem diferente naquela época. E como o México também é muito influenciado pela cultura indígena, né, dos seus povos indígenas, as mulheres tinham seu rito de passagem a partir da primeira menstruação. Então era uma outra sociedade. Não concordo muito assim com o homem mais velho, com uma moça mais nova, né? Mas Juan Rulfo esperou um bom tempo para poder se casar com ela, né? E foi o grande amor da vida dele. Uma das suas características era retratar a própria terra do México. Uma das razões é porque ele era fotógrafo. Vou pôr aqui para vocês verem algumas das fotos do Juan Rulfo. Um dos sonhos do Juan Rulfo também era ter uma livraria, mas ele não cumpriu esse sonho, né? Não conseguiu cumprir esse sonho. Ele trabalhou em outras coisas. Mas vamos aí falar um pouquinho sobre Chão em Chamas e sobre Pedro Páramo, que são as 2 obras aí que o Juan Rulfo deixou. Juan Rulfo, ele prezava muito pelo polimento do texto. Então, sim, por que ele só escreveu 2 livros? Porque ele deixava fluir aquelas ideias e depois ele ia polindo o texto. Eu vou ler um pedacinho do que ele falou sobre como é esse processo de escrita dele. No começo, você deve escrever levado pelo vento. Olha que poético isso, né? Até sentir que está voando. Então, deixa fluir. A partir daí, o ritmo e a atmosfera se desenham sozinhos. É só seguir o voo. Quando você achar que chegou aonde queria chegar, é que começa o verdadeiro trabalho. Cortar. Cortar muito. Então ele tinha essa preocupação com o texto, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o Pedro Páramo. Eu já li o Pedro Páramo, aí, indicado pelo Tiago Novaes, e ele fez uma análise maravilhosa do livro. O livro Pedro Páramo é fantástico, foi o primeiro livro do Juan Rulfo que eu li. E ele fala sobre a história de Preciado. Preciado fez uma promessa aí para sua mãe no leito de morte e vai procurar o seu pai no povoado de Comala. E lá, Preciado começa a falar com os mortos. Então a gente tem um pouco aí do fantástico também presente, né, do sobrenatural presente na obra de Juan Rulfo. Nesse livro de contos dele, a gente não tem tão presente essa coisa do sobrenatural, mas ele permeia. Então, assim, Juan Rulfo, nesse livro de contos, ele retrata muito a terra do oeste, agreste do México, assim. Então, você fica muito presente, parece que você está vivendo mesmo naquele clima, né, de calor, aquele clima seco, aquele clima, assim, cru mesmo. A gente sente a crueza dos personagens, tanto da terra quanto dos personagens, né? Então, no livro de contos, ele retrata muito essa terra. Eu vou ler um pedacinho do conto Luvina, para vocês, assim,
terem um gostinho do que é a escrita do Juan Rulfo. Então estamos no conto Luvina. Dos morros altos do sul, o de Luvina é o mais alto e o mais pedregoso. Está coberto dessa pedra cor de cinza que usam para fazer cal. Mas em Luvina não fazem cal com ela, nem tiram proveito algum. Luvina é chamada de ladeira da pedra crua. O ar e o sol se encarregaram de esfacelá-la, de maneira que a terra lá é branca e brilhante, como se estivesse orvalhada sempre pelo orvalho do amanhecer. Embora isso seja só uma forma de dizer, porque em Luvina os dias são tão frios como as noites, e o orvalho coalha no céu antes de cair sobre a terra. E a terra é empinada, trinca-se por todos os lados em barrancos profundos de uma fundura que se perde de tão distante. Os de Luvina dizem que daqueles barrancos sobem os sonhos, mas a única coisa que eu vi subir foi o vento. Em puro alvoroço, como se lá embaixo ele estivesse encanado em tubos de bambu. Um vento que não deixa nem as doces amargas crescerem, aquelas plantinhas tristes que mal e mal conseguem viver em um pouco untadas à terra, agarradas com todas as suas mãos ao despenhadeiro dos montes. Só às vezes, onde existe um pouco de sombra, escondido entre as pedras, florescem cactos com suas ampolas brancas, mas murcham logo. Então a gente ouve como elas arranham o ar com sua ramagem espinhosa, fazendo um ruído como de uma faca numa pedra de afiar. Que poesia, que crueza, né? Que... Ai, meu Deus, não sei nem o que dizer. Então essa é a escrita do Juan Rulfo, né? Ele é poético e ao mesmo tempo cru, ao mesmo tempo te pega, né? Aquela coisa seca, você sente a seca, você sente a morte permeando, né, a terra. Então é isso. Chão em Chamas, do Juan Rulfo, um livro de contos, e também recomendo Pedro Páramo, que é super, super maravilhoso.